Saudações, meus caros internautas! Eu acho que eu tô muito perto do microfone. Olá, gente. Meu nome é Igor e hoje eu vou falar o que eu falaria pro meu eu de 18 anos. Hoje eu tenho quase 25 anos, faço em novembro. E, 5 anos atrás, o que eu diria pro meu eu de 5 anos atrás... Tem registro meu aqui com 18 anos, mais ou menos como eu pensava, como eu falava, como era a minha aparência. Então vou falar aqui, sem roteiros, vou apenas falar o que tiver na minha mente. Já deixa aqui embaixo a sua idade e o que você falaria pro seu eu de 18 anos. Ou pro seu eu de 5 anos atrás, o que você preferir. Uma moto buzinando. Bem, quando eu tinha 18 anos, eu fazia cursinho pré-vestibular. Eu terminei o ensino médio relativamente jovem, com 16 anos, e eu terminei e eu fiquei muito de boa assim, Terminei e nem tchum para ensino superior. E minha mãe também não pressionou muito essa questão de ensino superior, então nesse sentido eu tive uma relativa tranquilidade. Passou um tempinho, alguns meses, e os conhecidos, os amigos... Não, pô, bora fazer cursinho. E aí eu tive meio que um ano sabático no NIT pré-vestibular, onde eu tive um professor de história muito bom, o Glauber. Eu não tenho mais contato dele, mas enfim, Glauber, se você tá vendo isso, um grande abraço no seu coração. Você mudou a maneira que eu penso, de certa maneira. Puta que pariu, essa moto não para de buzinar. Agora vai. Enfim, o Glauber e... Eu tive um ano nesse cursinho, só que faltava muito. Foi um ano meio que sabático, assim. Eu não estava muito engajado no cursinho. Até porque eu nem sabia direito o que eu queria. Então, para mim, era tranquilo que eu não me engajasse tanto. Depois eu acabei decidindo entre dois cursos do ensino superior. Eu já decidi aí que eu queria ensino superior. E faltava, então, decidir qual curso. E eu fiquei entre dois cursos. Um foi psicologia, que é o que eu estou agora, e outro foi medicina. Aí eu tinha, naquela época, razões que pareciam ser razoáveis para cada um dos dois. Depois de um tempo eu vi que eu não queria medicina, eu não queria fazer as coisas que médicos fazem e nem estudar as coisas que médicos fazem. Eu tinha uma visão um pouco idealizada desse curso. Eu também tinha muita influência do meio social, porque a gente já sabe que o contexto influencia muito as nossas escolhas, Então, os índices de profissões mudam durante o tempo. Então, 200 anos atrás, boa parte da população mundial eram agricultores, eram camponeses, porque não existiam muitas outras opções, E hoje, tem questão de piso salarial que vai alterando. Então, eu acho que eu também fui influenciado por isso. Hoje, eu acho que se eu fizesse medicina, eu já teria me jogado da varanda do meu apartamento. Já tive disciplinas de medicina e foram até boas, mas eu vi que não é pra mim. Eu vi que agora no estágio, atendendo pessoas, e eu falando e eu estudando processos psicológicos básicos, como a leitura, eu vi que eu tô no lugar certo. Mas nessa época eu não sabia disso, Eu estava nesse processo de descoberta e eu me sentia muito numa fase de transição, no sentido que eu não era nada, Eu não era empregado, mas também eu não estudava, não estava no ensino superior. Isso tinha um sentimento meio que de incapacidade, tipo uma autocobrança nesse sentido, que eu acho que é uma coisa que eu falaria, primeira coisa, que eu falaria pro meu eu foi para relaxar, para ficar mais tranquilo. Eu tive muito tempo para decidir o ensino superior, fiquei uns 3 anos estudando. Então, quando eu escolhi de maneira correta. Então, acho que eu não me apressei muito, mas ainda botei muita pressão em mim mesmo, nesse sentido. Outro sentido também, quando eu tinha 18 anos, continuando a história, eu estava na relação. Na época, a relação era aberta, a pessoa morava em outra cidade. E foi uma pessoa que ficou muito tempo na minha vida nesse sentido. A gente teve uma relação de 7 anos, mas a gente faz tempo que não tá junto, faz tempo até que não se fala, perdeu assim um pouco o contato, o que de certa maneira é até natural. Em uns tipos de relações, Alguns tipos dá para conciliar a amizade, outros tem um término que não dá tanto assim. Eu tava nessa relação aberta e eu acabava cortejando outras pessoas, porque tava dentro das cláusulas da minha relação.
Então já tive muito tipo de relação, assim, né? Monogâmica, não monogâmica, já experimentei muito nesse sentido. E nesse sentido eu tava numa relação não monogâmica e eu tendia, né, a um tipo de perfil romântico, amoroso. Eu tinha muito um sentimento de inadequação, que eu já falei no outro vídeo, que eu tenho até hoje, só que naquela época eu não compreendia direito a natureza dessa inadequação, né? Eu me sentia deslocado, me sentia tipo o Mercer do estrangeiro. Inclusive aquele livro fudeu minha vida, mas também me salvou, porque é um livro que mostra uma pessoa extremamente deslocada e eu me sentia assim, eu me reconhecia como esse personagem extremamente deslocado. Isso fez com que eu me sentisse mal e por isso me fez sofrer muito, mas perceber isso hoje faz com que eu tenha uma relação mais saudável com esse sentimento de inadequação. Né? Então, estou no momento mais de tender para a solidão, né? De experimentar. Vou ter mais tempo livre, que nem eu falei no outro vídeo, né? Então, pintei o cabelo, depois vou pintar de roxo. E é isso aí, qualquer coisa eu corto. Voltar pra música. Vai sair vídeo em outubro, né? Que você vai comprar. Pra dar uma força, tem que vender 55 exemplares, pra não ter que pagar nada na produção. Já dando spoiler. Inclusive, você pode ler os PDFs agora, né? Clica aí no link do perfil. Mas, naquela época, por exemplo, eu nem esperava escrever um livro. Então, nesse sentido, essa foi um pouco uma contextualização, né? De como era aos 18 anos. Eu já falei um pouco do que eu falaria, né? Questão de take it easy e com calma. Mas, levando em conta essa contextualização, os 5 anos que passaram, né? Eu acho que a primeira coisa... Primeira não, já falei a primeira, né? A primeira coisa seria justamente para não se cobrar tanto. Porque não se cobrar tanto fazia mal para minha saúde e era inefetivo. No sentido de que eu me cobrar mais não fazia com que eu produzisse mais. Tipo, tinha um nível de cobrança saudável e eu pausei ele. Tipo, não tem problema você se organizar, né? Botar as coisas para fazer no dia... Mas eu era um negócio mais obsessivo e isso fez mal para minha saúde e tem consequências para mim até hoje. Acho que a segunda coisa também vai nesse sentido, né, de não ser perfeccionista. Né? A segunda coisa dessa lista é não ser muito ambicioso, mas ser menos perfeccionista. Né? Eu tinha um perfeccionismo latente, no sentido de que, né, eu ficava muito na minha cabeça, não, tem que fazer as coisas muito boas e acabava não fazendo. Isso é uma coisa que eu ainda tenho um pouco, mas melhorou em certo sentido. Mas essa questão, talvez se eu tivesse consciência de que eu era perfeccionista mais novo, eu estaria melhor. E eu só fui ter consciência disso, tipo, ano passado. Eu não percebia que eu era perfeccionista. Porque eu via fazendo as coisas e mesmo esforçando eu achava que era uma merda. Mas perfeccionismo não é sobre isso. Perfeccionismo é sobre ter altos padrões para si mesmo, mesmo quando o seu contexto é desfavorável para isso. Então, para o meu contexto, eu acho que eu fiz coisas muito boas. Tem coisas que eu fiz médias, tem coisas que eu fiz ruins, mas tem coisas que eu fiz de maneira excelente. Então, alinhar minhas expectativas, né? Eu não tenho como ser... sei lá, um pro player de LoL, um doutor, um escritor e um faixa preta de jiu-jitsu, tudo ao mesmo tempo, e um cantor excelente, né? Porque justamente para você ter uma maestria nessas coisas, exige certo tempo e certa dedicação. Uma coisa que eu falaria também, a coisa 3, é a questão do propósito. Quando era mais novo eu tinha uma questão com propósito que eu não via muito propósito, né? Eu sentia esse negócio de inadequação e um sentimento de esvaziamento de propósito. Eu sentia que as coisas não faziam sentido e para mim isso era um problema. Então, o que eu diria pro meu mais novo é que tudo bem essas coisas não fizerem sentido. Acho que isso também não mudou, acho que as coisas também hoje não têm muito sentido. Não tem um sentido intrínseco, tem um sentido que a gente coloca nas coisas, né? Então, eu posso apreciar um momento com minha mãe, eu posso dizer eu te amo pro meu irmão, eu posso comer comida japonesa, eu posso gravar um vídeo falando de maneira honesta e verdadeira, e isso por si só já faz sentido, né? Eu posso jogar com os meus amigos de noite, eu posso fazer um TCC bem feito, eu posso me dedicar a vida a alguma coisa, e isso já basta. A vida não precisa ter um sentido em si, né? Embora
para algumas pessoas tenha, e eu acho muito bonito pessoas que se dedicam, tipo, dedicam a vida a algo, mas um caminho que não é fácil, é muito duro, você tem que abdicar de muita coisa, você tem que ter uma força de vontade e uma disciplina muito grande. Sei lá, pro cara dedicar a vida a um esporte, ou ser uma, um, um padre. Outra coisa que eu falaria para meu eu mais novo seria a questão de aprender a lidar com a solidão. Quando eu era mais novo, eu tinha uma vaga noção de que eu precisava aprender a lidar melhor com a solidão, tipo, apreciar minha companhia. Só que eu não tinha noção do tamanho de que essa questão era pra mim. Tipo, porque sempre eu, sei lá, tava me engajando em relacionamento amoroso, ou sempre tava atrás de algo nesse sentido para não ficar sozinho, eu não pude experimentar uma solidão assim completa, e algo que tá um pouco melhor. Mas é isso, tipo, não tem problema você ter pessoas que te apoiem, mas também não tem problema você ter tempo de qualidade e você fazer coisas mais solitárias, ainda mais de acordo com sua personalidade e o seu temperamento. Né? Eu sou uma pessoa que tem, né, uma personalidade que tende à solidão, uma pessoa mais criativa e tal, e por mais que eu sinta esse sentimento de solidão e ele seja muitas vezes doloroso, outras coisas também são dolorosas e eu enfrento mesmo assim. Então, nesse sentido de tratar com mais justiça essa questão da solidão. Pode ser dolorosa e você pode ter uma companhia, mas não tem problema sofrer um pouco. A gente vai sofrer com quase qualquer coisa, seja com a solidão ou seja no relacionamento. Também se relacionar envolve, em certa maneira, abrir mão de algumas coisas, ceder algumas coisas e vai causar algum nível de sofrimento. Outra coisa que eu falaria pra mim mesmo é que eu não tinha nenhuma noção para ver para cuidar de minha saúde nesse sentido. Eu cuidei de minha saúde, mas tipo de minha saúde mental, eu acho que eu procrastinei muito isso e isso teve consequências até hoje. Eu não fazia noção da extensão do meu sofrimento. Isso é algo que eu trato um pouco no livro sobre Amendoim, Solidão, Outro Eu. Né, que é sobre um personagem que também não faz noção do quanto ele está sofrendo. É uma coisa meio que a redoma de vidro da Sylvia Plath. E eu não tinha noção da extensão do meu sofrimento. E é como aquela série Severance, não sei se já viram, né? O cara tá em profundo sofrimento. Ou como no mangá Berserk, o cara tá em profundo sofrimento, só que ele não sabe ainda direito. E eu não tinha essa noção. Então eu daria um toque pra mim mesmo: olha, você está sofrendo. Você tem uma insegurança aí latente que você acha que não tem, porque está relacionado com sua ansiedade, está relacionado, né, com outras coisas que você usa para esconder. E eu acho que outra coisa que falaria para mim, já é sexto aqui, né, seria algo no sentido de ser menos presunçoso, levar as coisas com mais naturalidade nesse sentido. Eu acho que não tem problema você ser bom e você destacar que você é bom em alguma coisa. Então, por exemplo, como eu falei no outro vídeo, eu acho que eu tenho uma capacidade muito boa de expressar uma ideia. Né? Com alguns temas eu me enrolo mais, mas tem outros temas que eu tenho proficiência alta e eu acho que eu sou bom nisso. Então, sei lá, eu acho que eu sou bom em editar vídeos, né? Sou ok em editar vídeos. Eu acho que eu conheço muito o tema da leitura, vamos supor. Mas isso é diferente de eu tentar me amostrar por isso, botando uma linguagem assim mais simples. Né? Eu acho que não tem problema você falar que é bom nas coisas, né? Mas toda hora não é tão legal e tem a maneira de falar. Né? Você pode falar até com um tom de humor. Eu acho isso bem legal. A pessoa que, né, é presunçosa, só que usa isso no sentido de um mau humor. Fica um negócio meio cínico. Né? Quem usa muito bem isso a seu favor é Rafinha Bastos, mas tem que fazer isso sem você soar um grande babaca, né? Sim, nos momentos apropriados. Então é mais uma questão de ajuste, né? Nessa questão, porque isso pode soar muito desagradável para muita gente. E não que você tenha que, né, se dobrar à vontade das pessoas, mas para uma convivência decente com as pessoas que merecem respeito, dignidade e até para um bem-estar do eu mais novo, isso seria ter esse tom, né, ter essa habilidade social
Algo que eu ainda tô aprendendo também seria interessante. Mas eu acho que, por exemplo, tem personagens que tem esse tom meio arrogante, que são até divertidos, né? Tipo o Tony Stark, aquele personagem de Os Prisioneiros, né? O protagonista, que é o Jake Gyllenhaal, né? Que tem esse negócio meio... O protagonista de Altered Carbon, né? Na primeira temporada ele tem isso. E é o tempero deles, né? Um pouquinho da personalidade deles, só que tem umas maneiras de fazer. Você não sai fazendo de toda maneira. Então, essas questões foram as que eu trouxe, né, nesse sentido de coisas que eu falaria para o meu eu mais novo. Acho que vão mais nesse sentido, né, de cuidar de saúde mental, de ver questão de insegurança, ver questão de arrogância, né, aprender a lidar melhor com a solidão, aceitar algumas coisas, né, aceitar esse sentimento de inadequação, né, que parece que ser algo mais meu mesmo, e vida que segue, eu posso ter uma vida digna e mais ou menos feliz e mais ou menos funcional, mesmo assim. Essa questão de se esquivar da solidão, meio que compulsivamente, e algumas coisas, se eu soubesse mais cedo, talvez eu teria uma qualidade de vida maior hoje. E acho que uma coisa que eu falaria também é que não tem problema ir atrás de conhecimento. Eu fui atrás de conhecimento e eu não me arrependo por isso. Mas eu acho que a qualidade dessa busca não foi tão boa. Hoje eu leio menos livros, só que tento aprender mais. Então, mais nesse sentido de, tipo, não tem problema ir atrás de conhecimento, mas ler por ler não tem nenhum significado. O sentido de ler é compreender. Então, você tem que ler algo e depois poder dissertar um pouco sobre, né? Eu não tinha muita noção disso e hoje eu estou mais nessa... Ainda continuo lendo muito, mas com essa consciência, né, de ler para aumentar o repertório, né, para se tornar uma pessoa mais interessante e para compreender e para ser uma pessoa melhor nesse sentido. Então, é um pouco isso. Comenta aqui embaixo qualquer coisa só para alimentar o algoritmo. Deixe seu gostei. Manda esse vídeo para uma pessoa que você acha que vai gostar, né, uma pessoa que está com 18 anos, para uma pessoa mais velha. Pergunta para ela o que ela falaria. Vamos pedir no começo, comenta aqui embaixo sua idade, o que você falaria para ser o eu de 18 anos, ou para ser o eu de 5 anos atrás, né? O que você preferir. E é isso o vídeo. Eu disse que ia entregar esse vídeo hoje às 7 horas, eu não sei se vai sair a tempo. Se fosse ao máximo para gravar, e talvez saia com atraso, talvez nem saia hoje é segunda, mas eu tentei. Eu acho que foi suficientemente bom, eu poderia simplesmente abandonar, mas eu não fiz isso. Por isso eu já sou um guerreirinho. Então, muito carinho e afeto pra vocês. Semana que vem eu vou ficar mais livre. E esses planos que eu tenho, eu acho que tem tudo pra sair. Fale aí como vocês estão também, seus planos. Vamos aí nos conectar. Me segue no Twitter. As pessoas não me seguem no Twitter. É uma coisa frustrante. Só me seguem no Insta. No Insta pode seguir também. É Igor Maneiro _ tudo. Tá? Tchau. Um beijo.